Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia, um podcast de empoderamento e reflexão no feminino, onde vamos poder partilhar as nossas ideias e do nosso caminho. Eu sou a Inês Guerreiro. E eu sou a Joana Grilo, e este será um espaço onde também os nossos convidados nos ajudarão a decidir se isto pode ou não pode ser terapia. Reforçamos que este conteúdo não tem qualquer fim terapêutico e é baseado exclusivamente na nossa opinião e vivência. Não se esqueçam de nos seguir no Instagram, ativar as notificações no Spotify e Apple Podcast e subscrever o nosso canal de YouTube em pod.istoserterapia. Olá! Olá, bem-vindos! Bem-vindos ao Pode Isto Ser Terapia. Bem-vindos a mais um episódio solo. É verdade, de conversas soltas. Vamos usar um dos nossos baralhos, Passamos a ter só um baralho que é o Conversas a 2. e de cartas que nós tivemos a garantir, que ainda não saíram. Vamos? Vamos a isso. Tirou primeiro? Sim. Então, bom. O que nos distingue? A nós? Aham. A idade? Não sei, acho que somos parecidas. Também é verdade. É pneu clube. Pois não. Somos gêmeos, temos assim algumas características muito semelhantes por isso. É verdade. Bem, fisicamente, somos Sim. distintas. Mas assim de características emocionais, eu acho que sou mais da ação e tu és mais de pensar. Sim. E isso ajuda aqui, nós equilibramos-nos muito nesse sentido. Porque tu puxas-me mais para refletir e pensar sobre como é que podemos fazer e eu às vezes puxo-te mais para fazermos logo naquele momento. Sim. Eu acho que nos equilibramos bem aí. Concordo. Que é uma... Porque é uma... Lá está. E eu usufruo do contrário, não é? Eu também. Que é o facto de pensar demasiado e se calhar não faço já porque... Não, se Sim. calhar não sei o quê, porque se calhar tem mais isto e tu levas-me mais para essa ação. Eu concordo. E o A outro mim lado ajuda-me também a sim. refletir mais. Muito bom. Sim, boa. Gostei. Próxima. Dinheiro ou amor? O Bruno não se divorcia de mim agora. Dinheiro ou amor? Bem, eu não vou ser politicamente correta, porque eu vou justificar porque é que vou escolher o amor. Porque eu acho que se não fosse o amor eu não tinha dinheiro. Percebo. Eu escolheria amor com dinheiro. Porque efetivamente o amor neste caso, em termos de relação, de par, foi o que permitiu alcançar muitas coisas hoje em dia, porque efetivamente o Bruno tem uma perspectiva em relação ao dinheiro e uma ação em relação ao dinheiro que permite que nós consigamos tomar aqui decisões que vão ao encontro daquilo que nós queremos fazer, sem que sejam altamente... ou que nos coloquem em causa, não é? E por outro lado, porque eu acho que dentro daquilo que é o amor de quem me criou e da família, foi isso que permitiu também eu ter as condições que tinha e isso chegar, porque eu não venho de uma família rica, não é? Uhum. Mas venho de uma família que foi fazendo as suas opções e foi tendo aqui as suas decisões e eu fui usufruindo disso. Uhum. Portanto, eu acho que no meu caso escolheria o amor, porque eu acho que o amor vai necessariamente levar ao dinheiro no sentido em que é depois o dinheiro que nos permite determinadas coisas e não vamos ser hipócritas em relação a isso. Total. Eu também concordo em absoluto, porque acho que o amor vai-te dar a estrutura ou a tranquilidade para que tu possas também construir e daí ir vir o dinheiro. Sim. Mas também acontece o contrário, não é? Quando não tens esse amor ou essa estrutura de uma forma inicial, também vais estar sempre muito aplicado a se calhar em sobreviver do que propriamente em aplicar ou ter políticas para mais tarde. Eu acho que despertei para isso muito tarde na minha idade e se calhar tenho mais respeito pelo dinheiro agora, mas valorizo muito mais o amor e as pessoas. Sim. E sem que uma coisa possa necessariamente viver sem outra. Não, de todo. É mesmo um equilíbrio entre Tens os dois. amor, mas não podes fazer nada, Se tiver não tens dinheiro, também é uma grande seca. Yeah. E também o teres dinheiro é uma dinheiro grande e fonte não de teres- discórdia Sim, nas sim, é um relações. facto. E teres dinheiro e não teres como partilhar esse dinheiro Também, em amor. sim. Pá, mas aí podes pagar o amor. Pois também é verdade. A brincar. Sim, é isso. Que pequena coisa do teu dia valeu a pena? De hoje, Ele aqui não especifica, mas sim. Sim. Podes escolher um outro dia, se quiseres. então, de hoje, assim, este mês tem sido muito bom. Em experiências novas, em sair da caixa, em iniciar coisas, tem sido um mês mesmo puxado, mas muito bom. Hoje, sem dúvida nenhuma,
ser um dia em que estivemos a gravar desde de manhã e as pessoas que vieram à partilha connosco trouxeram aqui reflexões muito profundas. E eu acho que se calhar a pessoa não tem muito essa perspectiva, mas em dias que nós gravamos muitos seguidos, no dia a seguir há uma espécie de ressaca, não é? Porque Sim, isto sim. puxa aqui, dependendo dos temas, muito pela parte emocional e vamos tocando em assuntos que nos fazem refletir. Sim. Eu ia dizer que o facto de. Não é questão só o facto de sair de casa, não é? Mas o facto de estar a fazer uma coisa que eu nunca pensei fazer Total. e continuar a fazê-la sem ter aquele mecanismo mais imediato do, se calhar já não vale a pena, ou se calhar agora não posso mesmo. Então eu acho que o que valeu a pena neste dia, porque vou-me focar neste dia, foi isso, foi o de assumir o compromisso e de cumprir esse compromisso de vir sem ser uma obrigação, Aham. mas ser algo que eu percebo, ok, eu vou cumprir porque me responsabilizei com Sim, alguém sim. e sei que isso é bom para mim, que quero estar aqui e que gosto, porque eu também acho que tive uma fase, e às vezes acho que também passamos um bocadinho por isso, eu acho que agora já estou diferente, penso de outra forma, de não vale a pena, se calhar aquilo também não vai render assim tanto, se calhar aquilo não vai, e quando eu digo render não é só uma questão financeira, é uma Sim, questão sim. de trazer assim uma coisa tão boa, tão algo de novo, se calhar não vale a pena. E portanto eu acho que o facto de me responsabilizar sobre isso, assumir esse compromisso e de vir na mesma, eu Sim, acho que sim. para mim já valeu a pena. Muito bom. Next. Que música ou banda gostarias que tocasse no teu funeral? É muito boa esta. Pois é. Bem, eu vou para a banda porque não estou capaz de escolher já a música. Mas seria aquela que para mim é a minha banda preferida de hoje em dia e que foi apresentada pelo meu querido marido, que me abriu toda uma panóplia de música, que são os da Bing Corporation. Claramente que era o que. Se eu ouvisse ainda nos últimos tempos, não é? Era assim que eu queria ir para o outro lado. Como vocês sabem, já é de conhecimento público que eu tenho o meu plano de morte escrito. Então, como é óbvio que eu tenho uma missa com todas as músicas escolhidas, as minhas amigas já sabem, mas eu gostava que a missa terminasse com aquela música que eu acho incrível, que é da Sara Correia com o Pedro Abrunhosa, que é do Que o Amor te salve nessa noite escura. Sei. É essa. Ok. Boa. Pois, porque isso está bastante pensado. Tá. Tem um plano escrito. Esta é gira. Que obrigação detestas fazer? Eu passar a ferro. Olha, igual. É coisa que preferia arrancar um dente. Não, estou a mentir, não é igual. Eu acho que Eu odeio passar a ferro tratar da roupa, odeio. Eu acho que a obrigação que eu mais detesto fazer é ter que acordar cedo para ir para o trabalho. Não é trabalhar. Não é eu ter que trabalhar. É eu não poder que o meu trabalho seja exatamente como é, mas só começasse numa ou 2 horas mais tarde. Era a única coisa que eu queria. Portanto, aquela obrigação de ter mesmo que acordar a determinada hora, porque inevitavelmente a profissão que eu escolhi implica que não haja flexibilidade de horário, não é? E que haja toda uma sequência de rotina, é de longe a obrigação que eu mais detesto fazer. Pois, percebo. Mas para mim é mesmo tratar da roupa e passar a ferro. Se eu pudesse chegar cá e estar sempre tratado, Era melhor. era perfeito. Qual é a pessoa que neste momento com quem mais te identificas e porquê? Eu acho que se calhar vou ser um bocado óbvia, mas eu acho que o Bruno é a pessoa com quem eu mais me identifico, porque efetivamente fizemos um percurso de crescimento individual e a dois muito consistente e muito consciente também, em alguns momentos, outros foi mais por instinto e a coisa deu-se. Portanto, sem dúvida que à parte de todas as pessoas, não é, que me são próximas e queridas, eu acho que sem dúvida que neste momento é a pessoa com quem eu mais me identifico, não só por o conhecer tão bem, não só por ele também ter esse conhecimento todo sobre mim, e por termos encontrado aqui um lugar onde nós nos conseguimos dar muito bem e por dar muito bem não é dar sempre da melhor forma, não é? É encontrar de facto, ter aqui respostas e estratégias que nos ajudam a viver a dois e a viver com os outros, porque isso tem influência.
E sim, eu acho que é isso, porque também, e foi uma das coisas que eu já disse várias vezes, eu acho que o Bruno foi, não querendo deixar ninguém de parte, foi a primeira pessoa que gostou de mim pelaquilo que eu era e não pelaquilo que ele queria que eu fosse. Uhum. E depois, obviamente, à medida que esse sentimento foi evoluindo e que a nossa proximidade também foi, e intimidade foi evoluindo, isso tornou-se cada vez mais consciente, tornou-se real e depois foi só eu ver isso e contribuir para isso de uma forma também mais consciente e positiva. E portanto acho que essa é a razão com que eu penso que ele é de facto a pessoa com quem eu mais me identifico neste momento. Que bom. Fico mesmo feliz. Eu sinto que, e se calhar a minha resposta é um bocadinho fora daquilo, mas eu sinto que eu cada vez mais me identifico com a pessoa que eu quero ser. Uhum. Quero, Sim. que é um percurso que para mim tem muito investimento. E acho que me sinto cada vez mais tranquila e a executar o papel que eu quero ter. Sim. E isso requereu de mim um esforço e uma consistência que eu, a determinada altura, achei que não iria conseguir ter. E a assumir cada vez mais a responsabilidade sobre quem quero ser. E então acho que me aproximo cada vez mais daquilo que quero ser. Isso também é importante e é uma perspectiva muito interessante, não é? Porque nós tendemos a ir à procura Do nos outro. outros e muitas das vezes, ou a primeiro passo, embora não seja esse que nós ah, tenhamos tendência para Uhum. dar, é o de nos encontrarmos Sim, connosco total. primeiro. Portanto, também me identifico e é uma perspectiva muito boa. Boa. Next. Para ti, como é que é um dia bem passado? Tendo em conta as últimas semanas, era com este tempo que está hoje, que é o que vai acontecer assim que tu fores para a tua casa. Eu vou para o meu sofá a ver Netflix. Não, mas para além disso é tipo um almoço barulhento com as minhas pessoas e os miúdos e tudo ao molho. Acho que é um dia bem passado. Aqueles Sim. em que tu chegas a casa rota, né? E depois aninhas-te no quentinho da tua casa, mas passaste um dia assim bem passado, com as pessoas que tu gostas, com tempo para estar e para aproveitar. Sim. E eu sinto que esse tempo eu valorizo cada vez mais porque é cada vez mais intencional. E então acho que sim, acho que é isso. Eu diria o mesmo, que é mesmo, e é um desses dias com amigos, com família, portanto, Uhum. exatamente com aquelas pessoas mais próximas, com comida, sim, tem que haver comida, não há grandes Sempre. hipóteses. Mas que não estás preocupada com as horas, Uhum. em que estás efetivamente a viver aquilo, e portanto, um dia para mim bem passado é onde eu estou à vontade a conversar com as pessoas de quem gosto e não estou preocupada que o dia vai acabar, o que é que vou Uhum. fazer amanhã, o que é que ainda tenho que ir fazer quando chegar a casa. Portanto, para mim, isso é um dia Para mim bem também. passado. De preferência com calor e com piscina. Sim, água, mar. Qual é a palavra que melhor te define e porquê? Se já souberes, podes avançar, que eu não sei Não. se sei. Estava a olhar para ti e estava a ter um pensamento do meu Deus, quando me calhar a mim. Resiliente, que Muito bem. era uma palavra e uma definição que eu não tinha a certeza, sei lá, nunca me tinha debruçado sobre ela até fazer terapia e falarmos muitas vezes sobre essa palavra. E eu acho que neste momento define por isso, porque seja porque eu descubro que entretanto houve qualquer coisa que eu fiz e que teve impacto e que era a forma como eu pensava ou era a forma como eu agia e que isso vai fazer com que não só eu perceba que se calhar não tive ou não tomei a melhor opção, como ainda vou ter que tomar outras opções que vão ser igualmente difíceis e que vão mudar o rumo da minha vida ou das minhas escolhas, isso fez com que eu percebesse que efetivamente tenho que ser muito resiliente Uhum. e essa resiliência, eu acho que me traz depois outras características que permitem com que eu viva tranquila e num estado que não é necessariamente de evolução, mas que é de reflexão e de. Não quero usar o melhoria ou melhoramento porque parece que estamos sempre a ser melhores e a crescer melhores, não é isso, mas que há efetivamente uma evolução consciente daquilo que é preciso fazer e para que eu me sinta melhor e para, obviamente, a minha relação com os outros também melhor. Portanto, eu acho que acima de tudo a palavra será essa. Resiliência, porque é aquilo que eu descobri que consigo ser e que preciso de ser para estar bem e para viver de forma tranquila e consciente. Eu acho que a minha palavra já foi.
a resiliência, mas agora é capaz. Ok. Porque eu acho que eu aprendi muito cedo, acho que até tive pouca infância, no sentido de ter que crescer, e então acho que eu me tornei resiliente muito tempo. Agora eu sinto que a minha palavra é capaz, porque há uma intencionalidade consciente Sim, naquilo que eu quero ser. Então eu sei que eu sou capaz sim. de executar. Então eu agora prefiro chamar-lhe essa capacidade, reconhecer em mim essa capacidade de pôr em prática e de escolher e de tomar decisões sem medo de falhar ou de não corresponder aos padrões ou de me ser exigida determinada responsabilidade, ter que me assumir perante ou me posicionar perante alguma coisa. Eu acho que isso antigamente ficava um bocado escudado, e agora não. Acho que é mesmo livre. Ou limpo, pelo Sim, menos. sim. Boa, também gosto desta palavra. Próxima. Onde me levarias num fim de semana? Opa, à praia. Há algum sítio que tivesse praia, costa alentejana, que é uma coisa que gostamos as duas, ou viajar para um sítio que tivesse mar e quentinho. Não é este abafado que teve agora nos últimos dias. Mas praia, tipo, a melhor coisa que o litoral alentejano tem é que tu tens uns dias maravilhosos de praia e depois à verdade. noite está o frio que te permite pôr uma camisolinha. É perfeito. Não tens de pôr necessariamente uma camisolinha, pode estar só fresquinho, não é? É perfeito. E tu? Onde é que eu te levaria num fim de semana? É que se não fosse o fim de semana, eu ia dizer-te que te levava ao estádio do Sporting. Sim, Se fosse sim, só um podemos ir. dia. Pode ser um fim de Podes-me semana levar. passado no estádio do Exato, podes-me levar. Podemos ir dormir ao estádio do Sporting, como se dorme no oceanário. cenário. Mas podia ser. Sim, podia ser, mas não Eu não gostaria. dura um fim de semana. Pode durar, se falarmos com o Bruno, pode durar. Ou se for uma ida lá fora, Olha, for uma ida lá fora vai durar de perfeito, certeza Bruno, 2 tens que dias. tratar disso. Portanto, olha, eu acho que é isso. Se eu te pudesse levar, embora eu se calhar não pudesse ir, Agora, iremos com a Caetana também. levar-te a um fim de semana para um fim de semana de jogo lá fora com o Sporting. Eu acho que tu Maravilhoso. ias gostar, ias ajustar-te. E Acho que pronto, e o temos que Bruno pensar nisso e pôr ia aqui na nossa dizer-me assim: lista. estás a ver como não é preciso teres medo, estás a ver como está tudo bem. Eu acho que ias gostar. Maravilhoso. Que livro ou série me aconselharias para ler ou para ver? E porquê? Sinto que estou em desvantagem nesta pergunta para ti. Mas vou tentar. Mas tu podes, que agora estás de baixa. Podes Exato, também é rapar o verdade, também fundo é da verdade. internet. Só que eu estou só a ver documentários de crimes. Eu também adoro. Ah, que maravilha. Eu adoro. Então, olha, vou-te recomendar o documentário que fala sobre uma seita, no fundo, que eu não me lembro o nome da seita, mas que tem a ver com o facto de. O lema era para as mulheres serem dóceis, serem fiéis e serem. Portanto, houve aqui Está na minha todo lista, mas eu ainda não vi. Pronto, mas vale a pena ver. Ok. Para perceber. Por um lado, de facto, é engraçado, enfim, não é engraçado, mas é curioso como é que sempre que se fala em nome de um Deus, vamos sempre buscar a submissão feminina. E como é que, ao mesmo tempo, essa questão de se dizer que se é Deus na Terra, de alguma forma, consegue levar as pessoas a pensar e a fazer coisas, sempre a viver para aquilo que vai ser a vida depois da morte e nunca a pensar naquilo que já é a vida que estão a viver. Eu já vi vários documentários sobre seitas e tudo o que está associado, independentemente da religião, das teorias, normalmente é a Bíblia que usam, independentemente da interpretação que fazem, mas é sempre na perspectiva de eu preciso de passar por isto em vida na Terra, porque o que eu vou viver bem vai ser depois da morte. Ok. E põe-te numa perspectiva muito. Por um lado, há sempre aquela ideia de como é que é possível, eu nunca acreditaria nisto. Por outro lado, de que forma é que nós nos condicionamos sempre para um depois, nunca num agora, nunca no que estamos a viver agora, mas sempre num depois, porque o depois vai ser muito melhor e muito mais importante do que é agora. Muito interessante. E esse eu acho que é, para começar, eu acho que é bom, e depois há outros que também dentro do género. Mas pronto, é o que eu tenho visto agora, é o que eu vou recomendar. Eu recomendo, eu recomendo a minha série preferida de todos os tempos, é o The Handmaid's Tale.
é talvez a série mais pesada que eu já vi, mas na verdade é incrível porque aquilo vem do livro As Servas e que foi escrito em 1983 e que relatava na verdade a sociedade hoje em dia. Ok. Nós ainda não estamos naquele ponto de extremismo, mas efetivamente é curioso ver tantas coisas que se voltam a ter, como o extremismo, não é? E tipo as questões da fertilidade, que hoje em dia também são muito latentes, que estão lá representadas. E na verdade é uma readaptação da comunidade, da sociedade, como vimos hoje, criando um Estado independente em que as mulheres férteis são uso da comunidade para continuar a gerar vidas, que são as tais servas, que são usadas depois nas casas dos senhores, que têm famílias, mas em que a mulher é infértil e são usadas essas servas para gerar as crianças. Pois há ali uma data de Pois, no questões. fundo, mais uma vez associada àquilo que é a objetificação Total, e sim. sim. Mas a série é mesmo muito bem conseguida, porque de season para season tu não perdes o interesse. A história é sempre cada vez melhor. Já vai muito separada do que era o livro, Ok. mas é mesmo muito, muito incrível. Agora, há pouco tempo, houve aqui uma grande crítica em relação àquele livro que fala da violência doméstica, com um filme que estreou. Mas isto aqui puxamos pelo meu pior lado, que é a memória. O teu pior lado da memória, mas o outro lado de Como é que se conheceres chama? isso melhor do que ninguém. Como é que se chama o livro? Ai, perguntas difíceis agora. Olha, livros eu recomendo todos os que sejam da Esther Perel, principalmente para quem tem relações ou para quem quer estar numa relação. Fala muito sobre todas as condicionantes das relações, Sim. sobre a sexualidade, sobre a forma de comunicação na relação. Depois, Gabor Maté, o documentário dele do trauma. Eu acho que para mim foi life-changing. E os livros dele também são incríveis. E é a Brené Brown, né? Que fala sobre a tão afamada capacidade de falhar e vulnerabilidade. E acabámos de abrir uma nova secção no nosso pod Olha, maravilhoso! de recomendação de livros e de leitura e de séries. Este falava sobre a violência doméstica. Isto acaba aqui. Isto acaba aqui. Ok. Houve uma grande crítica, é com a Blake Lively. Houve uma grande crítica em relação porque aquilo vem de um livro. Sim. E depois há o outro livro que é a continuidade da vida dela depois da... Vê, eu não vou contar porque está muito... ainda tens capacidade de Isto ir ver. acaba aqui, não é? É. Alright. Eu acho que já está nas videotecas das televisões. É? Então, vamos lá. Mais uma, talvez a última. Vamos ver. Ok. Se pudesses mudar uma coisa na nossa relação, qual seria? Tu chegaste tarde. E a esta hora tenho todas as pessoas que me conhecem a dizer mudávamos todos. Mas agora está muito melhor. Pois está, porque agora não durmo menos. Agora está muito melhor. Há uns tempos para cá tem estado muito, muito, muito melhor. Eu quero acreditar que esta miúda vai mudar esse caminho, mas eu se pudesse mudar, era à distância. Sim, também Assim curtia. também atrasava-me menos. Eu curtia que fôssemos vizinhas. Sim. Quem Podia sabe? ser perigoso para o mundo. Quem sabe? Não, perigoso não. Não, Mas perigoso sim. não era ótimo. Eu acho que Sim, era bom. Até podia ser melhor para o condomínio e tudo, não é? Também acho que sim. Tiramos outra? Tiramos, ainda Então vamos temos lá. mais uns minutinhos. Qual é que é a tua memória mais antiga? Isto é giro. Mas eu tenho muito pouca memória da minha infância. Eu tenho muito pouca memória em geral. Não queres falar muito disso? Não. né? Até me sinto mal. Somos ambas. Brincar, tipo, às vezes conversar connosco é jogar ao quem é quem. Lembras-te daquela Exato. coisa que tinha uma risca É amarela? Eu não tenho a certeza se é a mais antiga, mas tenho uma memória muito presente que tem a ver e isto remete-me sempre para esta ideia de que os nossos pais não brincavam connosco, tinham uma vida que era mais difícil e em termos e no fundo isto vem quando hoje em dia contacto com pais ou famílias, seja nas redes sociais até, que fomentam esta relação e é quase como se não fizeres aquilo, acabas por te sentir inevitavelmente, sentes que és inferior ou que não estás a ser tão bom pai. E quando eu tento relativizar isto e dizer, então, mas os nossos pais também não tinham assim tanto tempo,
Lembro-me de uma coisa que acontecia lá em casa, dentro deste registro, que eram pais por instinto e que tinham a vida que a maior parte dos nossos pais desta altura tinham, que era trabalhar e despachar serviço em casa e outro dia começa a seguir, que é de estar na cozinha com uma viola que a minha mãe tinha, mas que não era nada afinada, nem pouco mais ou menos. Tão boa. A minha mãe estar a fazer efetivamente aquilo que era despachar a louça, e assim, que era aquilo que ela assumia como sendo uma tarefa dela, assumia porque ela dizia que era ela que tinha que a fazer e não queria o meu pai a fazer nada daquilo. E de o meu pai estar sentado a tocar a viola, que Tão não bom. tocava nada, mas que tocava viola, enquanto eu tinha os peluches todos à frente, isto numa cozinha Assistir um pequeníssima, concerto. assistir a um concerto. Pá, maravilhoso. Numa cozinha pequeníssima, no sentido em que era muito estreita, ela era Comprida. comprido, mas tinha, então o meu pai estava na cadeira e à frente tinha logo o fogão, portanto aquilo dava um espaço, pai, nem de 1 metro, e eu estava sentada e estava aos peluches todos, e a memória que eu tenho é de eu começar a fazer aquilo e eu tocar para os peluches, e depois vir o meu pai e o meu pai tocar para os peluches, e no fundo, num momento em que não foi nada planeado, em que estamos todos a fazer aquilo que normalmente fazemos, que é despachar para o dia a seguir, e eu sinto que nós ali conseguíamos estar todos juntos, porque às vezes eu penso ou vejo famílias ou que jogam, ou que têm, e eu não tive propriamente este tipo de vivência, mas tenho estas memórias destes momentos, e fui acabando por ir buscar no sentido de onde é que eu vivi isto, e será que, mesmo às vezes naquelas questões de será que eu não tive nada disto, será que isto teve alguma implicação, será que... E lembro-me destas coisas, portanto eu não tenho a certeza, eu já era relativamente crescida, já devia ter uns 5 anos, por aí. Acredito que não tenha sido a minha primeira memória de todas, mas é aquela que me vem mais vezes por causa disto, porque às vezes questiono muito. Claro que hoje em dia já questiono noutra perspectiva, no sentido de que convivência é que eu vou ter e que tipo de momentos é que eu vou criar, não é? Memórias é que eu vou criar, mas acho que isso ainda não é tão permanente, porque a Caetana não está cá fora e, portanto, passa só por alguns momentos de reflexão. Mas quando eu penso aquilo que se fazia e aonde é que se pôde fazer menos bem, ou qual é que era a diferença para agora, lembro-me disso, e isso traz-me sempre esta ideia de que efetivamente nós fazemos e vivemos aquilo que temos. Claro que há experiências melhores que outras, mas que as coisas aconteciam à mesma. Depois a interpretação que nós demos na altura ou agora é que pode ser diferente. E portanto a primeira memória que eu acho que tenho assim mais presente é essa. Eu não tenho grandes memórias da minha infância, não, assim, de pensar qual era a mais antiga de todas. Pá, lembro-me muito dos natais em casa da minha avó, por serem muito alegres e com muitas pessoas, e lembro-me do cheiro. Ainda hoje entrar em casa da minha avó é muito emocionante, porque me lembra mesmo o cheiro dela. Sim. E o cheiro da casa dela mantém-se exatamente igual como aquele que eu me lembro da minha infância. Eu acho que essa talvez seja a minha memória mais antiga, mas também aqui é mais recente, porque eu estive lá há pouco tempo. Remete para isso. Mais uma? Boa. Sim, podemos tirar a última. Então, aonde é que queres estar daqui a 5, 10 e 15 anos? Daqui a 15 anos quero estar reformada. Ai pá, eu também gostava tanto. Ponto. Eu já gostava de estar daqui a 5. Não sem trabalhar. Quero estar reformada da minha profissão original. Sim, eu percebo perfeitamente. Daqui a 5 já gostava de ter o Euromilhões. Isso já era excelente. Fazer contas. Daqui a 5. A gata tem 5, já é perfeito. Exato. 5, 10, sim. Sim, daqui a 15 anos era o que eu gostava. Portanto, eu tenho 35. Com 40 era perfeito. Com 40 era o ideal. Mas com 45 já acho difícil. Aos 50 já me parece mais viável. Mas sim, pelo menos, agora falando mais a sério, não estar dependente nem da idade, nem do dinheiro para deixar de ser educadora de sala, no fundo. É esta a minha vontade. Sim, daqui a 5 anos quero estar preocupada com a entrada dela na escola, no primeiro ciclo, e a viver os melhores primeiros anos com ela, e eventualmente a pensar num segundo. Exato. Ou quiçá já com um segundo. E sim, daqui a 10 anos também é muito esse registro. Se bem que daqui a 10 anos gostava já de ter alguns objetivos cumpridos de família que temos, de algumas coisas que queremos fazer, até de bens que queremos ter e que tentamos gerir e tentamos trabalhar para eles. Mas sim, daqui a 5, sem dúvida, estar a viver a vida em família
nesta circunstância ou de já ter um segundo filho, ou de estar a pensar ter, ou eventualmente só a aproveitar o facto de termos a Caetana. Daqui a 10 estarmos a cumprir já alguns dos desejos e objetivos que temos planeados, e daqui a 15, sem dúvida, reformada da minha profissão original. Eu padeço desse. Daqui a 5 quero já estar com alta completa da sim. hormonoterapia. Daqui a 10 quero ter uma casa pequenina da aldeia, Uhum. seja no Alentejo ou numa zona mais interior, mas gostava de ter uma casinha pequenina daquelas da aldeia. Sim. E daqui a 15 anos claramente reformada e sem depender de Do ter sistema. de ter que estar a trabalhar no SNS. Yeah. Acho que é isso. E é isso. Perfeito. Uma boa Foi forma de terminar. muito puxado. Foi quase Muito em- maravilhoso. Ok. Muito bom, gostei muito. Também gostei, foram boas perguntas. Foram. E este baralho é leve, É. faz muito bem. Em princípio vamos manter este baralho até acabar, não é? Sim, está quase. E tá depois bem. logo Deve dar para meio 2 decidimos o que é que episódios. vamos Espera. fazer. Exato. Obrigada. Então, obrigada por ouvirem, obrigada por estarem desse lado. Agradecer, já não agradecemos há muito tempo, porque efetivamente a nossa Este comunidade mês tem aumentado, sim, não é? muito. E este mês foi um mês muito, muito, muito bom. E esta temporada temos apostado muito em trazer cá pessoas para falarem Aham. connosco, e isso tem sido muito bom para nós, para abrir aqui novas formas de pensar, refletir, conversar sobre as coisas, e claro, traz outras pessoas para a nossa comunidade, vou-lhe chamar assim. Sim, É sim. aquilo que eles chamam, não é? É. Com a nossa comunidade. E, portanto, obrigada. Sigam-nos nas Obrigada. redes sociais, Subscrevam o canal, ativem as notificações do Spotify, ponham like e digam-nos se isto pode ou não pode. se é terapia. Beijinhos! Beijinhos, até já. Tchau, tchau.